Quando nós pensamos na presença de protestantes no Brasil, nós podemos didaticamente situar três momentos: a época colonial, a época imperial e a fase ou época republicana. No Brasil colonial, houve duas tentativas de implantação do protestantismo nesse lado do mundo, que era o território português na América. Uma que tem a ver com os franceses na Guanabara e outra relacionada aos holandeses no Nordeste brasileiro. No século XVI, uma expedição dirigida pelo almirante Nicolau de Villegagnon se instalou no Rio de Janeiro, mais exatamente na ilha que hoje é conhecida como Ilha de Villegagnon, mas aquela experiência não teve um desfecho positivo. Os huguenotes, como são conhecidos os calvinistas franceses, 4 deles foram mortos. Na realidade, 3 deles foram mortos, porque um fugiu, Jacques Le Ballet, e outro foi poupado por ser o único alfaiate da colônia. Le Ballet foi capturado depois em São Vicente, foi remetido a Salvador, na Bahia, e morto em 1567 com o consentimento do padre José de Anchieta, esse padre famoso na história do Brasil. No século XVII, na época em que Portugal estava atrelado à Espanha, fenômeno conhecido como União das Coroas Ibéricas, naquela época os domínios portugueses estavam bastante desprotegidos. Então, os holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais, se instalou no Nordeste, ocupando aquela área que vai desde Recife até São Luís do Maranhão. Isso entre 1630 e 1654. Na medida em que Portugal voltou a ser independente, se findou esse período de União das Coroas Ibéricas, Portugal mobilizou esforços e conseguiu expulsar os holandeses do Nordeste. Coube aos jesuítas o trabalho de catequização ou de doutrinamento daqueles índios que foram evangelizados e convertidos à fé reformada. Esse é um outro aspecto interessante da nossa história. Portanto, tanto os franceses na Guanabara, no século XVI, entre 1557 e 1567, quando Jacques Le Ballet foi morto, assim como os holandeses no Nordeste, no século XVII, de 1630 a 1654, nesses dois empreendimentos, ou nessas duas tentativas de implantação do protestantismo no Brasil, a gente percebe fortemente a atuação dos jesuítas e, obviamente, também dos colonos portugueses. Por sua vez, a implantação definitiva do protestantismo em nosso país aconteceu no século XIX, na época imperial. A legislação e a própria estrutura da sociedade brasileira, essas duas coisas facilitaram o desembarque e a pregação dos missionários. De tal maneira que, para que a gente entenda de maneira mais consistente, tenha um melhor entendimento, uma melhor compreensão sobre as tentativas de implantação do protestantismo na época colonial, assim como a implantação definitiva do mesmo no século XIX, na época imperial, e o seu desenvolvimento no século XX, faz necessário estar familiarizado com algumas noções, com alguns conceitos, com algumas chaves hermenêuticas. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo, que versa sobre as noções, que trata, melhor dizendo, das noções sobre o contexto religioso brasileiro. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando os portugueses desembarcam no que hoje é o Brasil, estava em voga a noção de cristandade. A certidão de nascimento do Brasil, ou o ato que marca o início da colonização portuguesa,
foi uma missa, né? E a própria carta de Pero Vaz de Caminha mostra o quanto religião e Estado estavam ligados, estavam atrelados. Então, quando os portugueses chegam aqui, eles trazem nas caravelas portuguesas, nas naus portuguesas, a religião católica. Estava em voga o conceito, a noção de cristandade. A noção de cristandade, ela se configurou a partir do século IV da era cristã. No início do quarto século da nossa era, o cristianismo era uma religião proibida no Império Romano. Mas no final do quarto século, o cristianismo não apenas era tolerado, como passou a ser a religião oficial do Império Romano. Nesse sentido, o imperador Constantino e depois o imperador Teodósio I jogaram um papel muito especial. Constantino por ter dado liberdade às religiões no Império Romano, e a maior beneficiada disso foi a religião cristã, e Teodósio por ter decretado em 380 o cristianismo como religião oficial do Império. Portanto, desde o quarto século da era cristã, nós temos um atrelamento da igreja ao Estado. E a partir daquele momento se desenvolveu, se colocou em prática o conceito, a noção de cristandade, que basicamente apregoa que todas as esferas da sociedade estão sob a influência da igreja. Se passou muito tempo, muita água passou por debaixo da ponte, e no século XVI, quando os portugueses chegam a essa parte da América, assim como os espanhóis na outra parte do continente americano, eles, né, desembarcam nessa parte do mundo dentro de um contexto de cristandade. E aqui a gente já menciona uma outra instituição, um outro conceito que reivindica a atenção de nossa parte, que é o conceito de padroado. Padroado foi aquela instituição que acabou tomando forma no final da Idade Média, mais exatamente no final do século XV e início do século XVI, quando a Igreja Católica concedeu a um governante civil, nesse caso a reis portugueses e espanhóis, o direito de exercer certo controle sobre a igreja em seus domínios. É muito interessante ver isso na história do Brasil. Quando as naus portuguesas chegam ao Brasil, foi a coroa portuguesa que financiou os empreendimentos religiosos. Era a coroa portuguesa que determinava a construção das igrejas, era a coroa portuguesa que pagava o clero, mas também era a coroa portuguesa que recolhia os dízimos e que tinha o direito de nomear os padres ou os bispos que governavam nessa parte do mundo, assim como em Portugal. Portanto, em termos práticos, a igreja foi um departamento do Estado português no Brasil. Ela apoiou, a coroa portuguesa apoiou a igreja, mas a igreja não teve plena liberdade para atuar. No início, isso mostrou muito interessante, porque o catolicismo era a religião oficial de Portugal e a única religião tolerada nos domínios portugueses, além-mar, tanto no continente africano como numa ou noutra região na Ásia e no Novo Mundo na América. Mas, na medida que os séculos foram avançando, o padroado acabou se constituindo numa camisa de força para a igreja, porque ela não teve liberdade para se comportar, para atuar segundo as normativas, as orientações do Vaticano, justamente porque ela estava atrelada e era limitada pelo Estado. Então, o padroado esteve vigente no Brasil até o século XIX, ou seja, enquanto o catolicismo foi religião oficial do Estado. E, sobretudo na época imperial, especialmente no governo de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, ele muito utilizou ou exerceu a força, o poder, a influência que o padroado, que esse poder que havia sido dado pela Igreja Católica outrora, lhe permitia. A reboque do padroado, a gente pode mencionar também outro recurso que os reis, os monarcas tinham, que era
o placete. Placete significa consentimento. No século XIX, que é a época em que o padroado ele tem uma configuração muito particular, porque a gente sabe que Dom Pedro II ele não foi formado na Europa, ele foi formado aqui no Brasil, educado por padres e mesmo por mentes liberais, iluministas. No século XIX, no exercício do placete, só eram conhecidos ou só circulavam documentos, comunicações do Vaticano no Brasil, se essas comunicações e documentos fossem autorizados pelo imperador. O que se mostrou na prática foi que aquelas decisões do Vaticano que não se coadunavam com a visão, com a ideologia, com a cabeça, a forma de Dom Pedro II governar, não eram conhecidos, não eram comunicados ou não eram obedecidos aqui no Brasil justamente por causa do padroado. É uma época também influenciada pelo iluminismo, e Portugal teve o Marquês de Pombal como seu primeiro-ministro, e é justamente no século XVIII, quando o Marquês de Pombal, iluminista, não é? Influenciado por essa filosofia, por essa visão de mundo, que acreditava muito no poder da ciência, na mente humana, e que via com certa reserva as instituições religiosas, é justamente na época do Marquês de Pombal que os jesuítas são expulsos dos domínios portugueses, em 1759. E só vão voltar ao Brasil décadas depois, em meados do século XIX, ainda de maneira clandestina. Isso mostra o quê? Que a igreja ela ficou privada daquela ordem religiosa que foi a mais atuante no Brasil, a ordem dos jesuítas. Então a gente percebe que o iluminismo e também uma outra noção que está relacionada a essa época, a noção do regalismo. O que significa regalismo? É uma exacerbação do próprio padroado, isto é, mais poder, a ideia e o princípio de que o monarca, de que o rei, ele é o chefe de todas as esferas da sociedade, inclusive da igreja, é justamente isso que o regalismo defendeu, que o regalismo insinuou. E a gente tem um exemplo disso num episódio que ficou conhecido na história do Brasil como a questão religiosa. A gente sabe que durante o pontificado de Pio IX, o Papa que teve o maior tempo de ministério, ou aquele que ocupou por mais tempo a cadeira em Roma, ele foi Papa durante 32 anos, aquele foi um período de valorização da doutrina católica. Foi no governo ou no mandato de Pio IX que foi convocado o Concílio Vaticano I, que determinou, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal. Em 1864 foi publicada uma lista com os erros que os católicos em todo o mundo deviam evitar. Entre esses erros estavam a maçonaria, estavam o republicanismo e também o protestantismo. De tal maneira que aqui no Brasil, dois bispos, o bispo do Pará e o bispo de Olinda, em Pernambuco, de maneira coerente com os ditames do Vaticano, eles decretaram a saída de todos aqueles católicos que estavam vinculados à maçonaria, isto é, que os católicos que fossem maçons, eles abandonassem as lojas maçônicas. Esses bispos determinaram que os padres tinham que negar a comunhão, negar a Eucaristia aos fiéis que se recusassem a cumprir essa ordem, que não obedecessem essa orientação ou determinação de se desvincular da maçonaria. O que aconteceu? O imperador disse aos bispos que isso não era correto, e resumindo bem a história, esses bispos, por não acatarem a orientação do imperador para que suspendessem ou anulassem aquela orientação, retirassem aquela orientação aos padres, esses bispos foram presos. E ficaram durante quase 4 anos presos, foram obrigados a realizar trabalhos forçados,
esse episódio ficou conhecido como a questão religiosa. O que mostra o quê? Que a igreja, ela foi, de certa forma, humilhada pelo Estado brasileiro, ou ela, em outros termos, não podia caminhar com as suas próprias pernas. A imprensa e a própria maçonaria, e o próprio Dom Pedro II fazia parte da maçonaria, atuaram para que a igreja não pudesse exercer um poder, uma influência, ou se comportasse como o próprio Papa e o Vaticano queriam. Então isso tem a ver com o contexto do padroado, numa época influenciada por ideias regalistas, onde o imperador fez uso da sua autoridade. Outra coisa que a gente tem que ter em mente para entender de maneira mais convincente ou consistente o contexto religioso brasileiro é que, ao longo da nossa história, a gente tem que perceber aquilo que tem sido definido como clero secular e clero religioso. Por exemplo, aqueles sacerdotes, aqueles monges ou frades das ordens religiosas correspondem ao clero religioso. Normalmente, o catolicismo desenvolvido ou praticado por essas ordens religiosas era um catolicismo mais romanista, mais romanizado, de maior fidelidade ao Vaticano, a Roma. Até porque os jesuítas eram conhecidos por sua fidelidade a Roma, por sua fidelidade ao Papa, às vezes chamados de soldados do Papa. Mas esse não era o caso do catolicismo familiar ou do catolicismo popular. E é por isso que a gente tem que também mencionar o chamado clero secular. O clero secular é justamente os padres que atuavam nas paróquias, aqueles padres que estavam em contato mais direto com a população brasileira, com a sociedade local. E aqui tem um aspecto interessante. Era costume, na época do Brasil colonial, e até mesmo, de certa forma, ainda que com menos intensidade, com menos frequência, na época do Brasil imperial, que as grandes famílias, né, na época do Brasil colonial, os senhores do engenho, as famílias, né, dos senhores de engenho, consagrassem, doassem um filho à igreja. E esse filho passava a ser padre. Só que esse filho, ele havia sido formado naquela cultura local, né, de muita tolerância, e era muito comum que esse filho, uma vez sendo ordenado padre, ele consentisse com os vícios, com as práticas da sociedade. Houve casos de padres que tinham mulheres, cujos casos eram conhecidos, que tinham filhos. Então, esse catolicismo mais familiar, mais popular, ele, por vezes, entrou em colisão, ele entrou em choque com o catolicismo das ordens religiosas. Quem conhece um pouquinho da história do Brasil sabe que, por vezes, houve aí uma queda de braço entre os jesuítas e os colonos, não apenas por causa da escravidão dos índios, mas também por outras questões que tinham a ver com o nível de fidelidade em relação aos ditames ou orientações do Vaticano. A gente também deve mencionar, e aquele autor francês que trabalhou no Brasil, Roger Bastide, explica isso muito bem, o surgimento do catolicismo negro. Na medida em que o Brasil recebeu muitos africanos, esses africanos trouxeram naturalmente do seu continente suas crenças, sua religiosidade. E essa religiosidade africana, que aqui no Brasil, muitas vezes, africanos de diferentes lugares, e às vezes até de tribos que eram adversárias ou inimigas na África, eles conviveram juntos. Essa religiosidade negra ou africana se misturou ao catolicismo popular e também a alguns elementos ou traços da cultura indígena. De tal maneira que esse catolicismo negro ele é um catolicismo muito sincrético, que mostra traços da religiosidade africana e traços também do catolicismo, em alguma medida. Crenças indígenas também estão presentes nessa manifestação religiosa. Então, a gente também tem esse lado, né, que é o catolicismo negro. Então, para a gente entender como era o catolicismo no Brasil, a gente tem que observar
essas distinções ou essas tendências, a gente tem que diferenciar ritmos e momentos, tem que pontuar que houve o trabalho do chamado clero religioso, das ordens monásticas ou ordens religiosas, mas também houve a atuação do clero secular. Tudo isso para dizer que no século XIX, quando os missionários desembarcam no Brasil, eles não encontraram aqui uma sociedade paganizada. Eles não encontraram brasileiros alheios à noção de Deus, Trindade, Jesus Cristo, casamento. Não. Os brasileiros, fossem eles católicos nominais ou não, praticantes ou não, já estavam familiarizados com os valores da fé cristã, fruto da colonização portuguesa através dos padres e também dos jesuítas e das demais ordens que atuaram no Brasil. Então, de certa maneira, o catolicismo pavimentou a estrada que foi percorrida pelos missionários protestantes. Eles, quando chegaram aqui, os missionários, eles não foram diretamente evangelizar índios que jamais tinham tido contato com a chamada civilização. Não, eles foram atuar, os missionários, nas principais cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, que era a capital do Império, em Salvador, antiga capital, né, do Brasil, colônia, Recife, São Luís do Maranhão, São Paulo, nos principais lugares, e ali eles encontraram esse catolicismo popular, essa sociedade que já tinha noções cristãs. O que os protestantes, os missionários fizeram? Eles destacaram a centralidade de Jesus Cristo e criticaram os costumes, os hábitos, aquilo que tinha a ver com a tradição do catolicismo, como as procissões, a adoração aos santos, as superstições, tudo aquilo que tem a ver com a tradição popular, e disseram, a gente tem que ficar somente com aquilo que tem fundamento bíblico. Então, como eles chegaram numa época em que o catolicismo estava, do ponto de vista das relações com Roma, enfraquecido pelo padroado, pelo regalismo, pelo placete, pelo iluminismo, os missionários acabaram se beneficiando dessa educação que a própria Igreja Católica havia dado aos brasileiros no que diz respeito à fé cristã. E aí, para a gente terminar essa apresentação do contexto religioso brasileiro, de uma maneira muito resumida, vale também dizer que os missionários, e a grande maioria deles veio dos Estados Unidos, os missionários trouxeram a noção de modernidade e progresso. Os Estados Unidos, como um país filho da Inglaterra, já se destacava no cenário internacional, ainda que no século XIX, por sua grande o grande valor que era dado à educação. Já existiam muito boas instituições escolares e universitárias nos Estados Unidos. Quando Dom Pedro visitou os Estados Unidos no século XIX, ele ficou impressionado de ver que do leste a oeste já existiam ferrovias. O país, com aquela dimensão que os Estados Unidos têm, já era interligado pela malha ferroviária. Então, esses missionários trouxeram não apenas a mensagem do Evangelho, mas também a noção de que a gente precisa estabelecer colégios, a gente precisa estabelecer internatos, a gente precisa educar esse povo, alfabetizar ou ajudar para que as pessoas tenham um senso crítico e possam ler a Bíblia e tirar as conclusões por elas mesmas, elas possam avaliar aquilo que acontece na sociedade brasileira e dessa maneira eles introduziram ideias modernas no Brasil, técnicas na área da educação, técnicas agrícolas, coisas que já eram colocadas em prática nos Estados Unidos, foram aqui disseminadas no Brasil. Houve, por exemplo, a esposa do missionário George Butler, ela ali na região de Canhotinho, no interior de Pernambuco, ela, por exemplo, conseguiu estabelecer uma plantação e cultivo de orquídeas naquela área do Nordeste brasileiro e exportava essas orquídeas para os Estados Unidos. Então, houve a implementação de técnicas, de conhecimentos que em muitos lugares do Brasil simplesmente não existiam.
Então, a noção de modernidade, de progresso e o contraponto disso, tudo aquilo que tem a ver com o catolicismo é sinônimo de atraso, de retrocesso, de obscurantismo, de países que não se abrem para a ciência, para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento teológico. Então, no final do século XIX, quando o Brasil se torna uma república, deixa de ser oficialmente um país com uma religião oficial, porque a Constituição de 1891, diferente da Constituição de 1824, ela estabelece que o Brasil é um país, pelo menos em teoria, laico. Isso, por um lado, favoreceu o protestantismo, mas também, por outro, favoreceu a própria Igreja Católica, porque apesar de que alguns bispos e padres lamentaram o fato do Brasil deixar de ser um país cristão, ou de ter uma religião oficial, nesse caso o catolicismo, tirou a camisa de força que estava sobre a Igreja Católica. E aqueles que conhecem a história do catolicismo no Brasil sabem que nas primeiras décadas do século XX houve ali uma espécie de florescimento e todo um esforço para reformar a Igreja Católica no Brasil, e como não havia padres em número suficiente em nosso país, mão de obra nacional, foram importados, chegaram ao Brasil muitos religiosos oriundos da França, da Bélgica, da Itália, para ajudar a Igreja Católica no Brasil a se reformar. Então essas são algumas noções sobre o contexto religioso brasileiro que, em alguma medida, nos ajudam a entender por que o protestantismo não conseguiu ser implantado na época colonial, mas encontrou as portas abertas ou semiabertas no século XIX.